nosso tesouro verdadeiro, o nosso Deus, o nosso amigo fiel. Graças te damos, Senhor. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite, meninas e meninos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que bênção. Vou começar contando algumas coisas que estão acontecendo para vocês terem uma ideia. Bom, que bênção, né? Podem se assentar. Privilégio, né, estar aqui nessa noite. A gente saber que o Senhor, né, fala conosco em todo o tempo quando a gente busca o Senhor. Mas a gente sabe também de momentos tão especiais, né, como esse. Vou fazer um apanhado geral antes de entrar para a palavra mesmo, propriamente dito, né? Nós estamos aqui nessa igreja, nesse prédio, há 1 ano e meio. Há 1 ano e meio. Esse ano é um ano muito atípico, né, para todos nós. Eu creio que aqui todo mundo já me conhece, com exceção de quem nos visita hoje pela primeira vez. É a mãe da Carla? Sua sogra? Seja bem-vinda, a mãe do Rodrigo. Que bênção. É a primeira vez que a senhora vem? Que bênção, seja bem-vinda em nome de Jesus. Mais alguém? Não? Então, meu nome é Valéria, sou esposa do Gênison, mãe do Caleb, mãe do Israel. E o bebezinho, que é o Israel, ainda tem 2 anos, vocês podem ver ele correndo aqui o tempo todo. E por que eu estou fazendo um apanhado geral, né? Estou falando, tem 1 ano e meio que nós estamos nesse prédio. A Igreja Batista do Amor já tem 15 anos. E esse ano, como eu falei, é um ano muito atípico. E é um ano que trouxe muitas dificuldades para todo mundo, né? Trouxe para o mundo todo, né? Trouxe situações diferentes que a gente nunca tinha vivido no nosso tempo. A gente lê algumas coisas, a gente percebe, outras pessoas contam algumas coisas, mas nada que se assemelhe ao que a gente vive hoje. E esse apanhado geral é porque a igreja, ela também tem vivido tudo isso, não é? A igreja, ela tem sido reformulada para muitas coisas. Mas existe algo que não muda, que é a palavra do Senhor. Ela é atemporal. Independente do tempo, a palavra ela é a mesma. Ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é útil para o ensino. É por ela que nós somos direcionados. Aqueles que conhecem a palavra, sabem que é o nosso manual. É a nossa instrução. Então não existe nada maior do que isso. É o próprio Senhor falando conosco. E isso não muda, não é? Nós podemos ler muitos livros, nós podemos ter muitos conhecimentos, mas se a gente não tiver intimidade com o Senhor, para a gente viver segundo a vontade dEle, para a gente se dispor em fazer, em conhecer a identidade dEle, para saber quem nós somos. A hora que estava sendo ministrado, né, a respeito aqui, a Priscila falou de mulher idônea. No meu casamento, o pastor que celebrou o meu casamento, eu me converti há 19 anos atrás. E eu namorava o Gênison, nós nos conhecemos desde a adolescência e começamos a namorar com 18 anos. Mas nós não tínhamos perspectiva nenhuma de casamento, porque a gente não tinha Jesus. Então, do jeito que estava bom. A gente ia vivendo assim. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, e foi muito simultâneo, eu nessa cidade e ele em Belo Horizonte, nós tivemos um encontro com Jesus, a nossa vida foi transformada. E em 6 meses nós noivamos e casamos. Então nós entendemos o propósito e o chamado do Senhor. Então a gente vê que a gente não fica ali. E no nosso casamento, o pastor, ele falou isso. E foi algo que marcou muito o meu coração. Para que eu fosse uma mulher auxiliadora e idônea. E eu confesso a vocês que na hora, né, eu era recém-convertida, 7 meses de conversão.
nem 7, né? Estava no 6º mês de conversão mesmo, quando a gente casou. E eu fiquei procurando do Senhor o que era ser uma mulher auxiliadora e uma mulher idônea. Porque aquilo eu não conhecia. Mas eu já conhecia um exemplo de mulher, que é a minha mãe. E hoje, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu estou fazendo um contexto geral, né? Para que eu pudesse trazer algo também que me marcou muito. Durante esse período, eu estou falando da minha vida particular, estou falando de um período de pandemia, que é um período que todos nós estamos vivendo, seja ele por um luto de alguém, por uma situação de enfermidade, por uma situação econômica, financeira. Cada um de nós está vivendo situações diferentes. E durante esse tempo, eu creio que as situações de conflito, de dificuldades, elas vêm para nos aproximar mais do Senhor. Foi o Senhor que mandou essa pandemia, foi o Senhor quem permitiu essa pandemia. Esses questionamentos todos, que muitos até fazem, mas foi Deus que mandou tudo isso? Eu sei de uma coisa, Ele é fiel para nos tirar de toda a tribulação. Ele falou que nós teríamos aflições nessa terra, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque nós iríamos vencer como Ele venceu. E eu sei que nós não estamos sozinhas. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, nós temos a certeza que não estamos sozinhos. E quando eu falo a respeito da minha mãe, eu me emociono, porque tem 2 meses que ela faleceu. Talvez você não saiba, né? Mas eu vou fazer um apanhado bem rápido. Há 3 anos atrás, a minha mãe foi diagnosticada com uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica. Uma doença que, aos meus olhos, é terrível. É uma doença neuromuscular, ela é degenerativa, então traz uma sequência de fatores que prejudicam muito, né, a pessoa que a tem. Pode dar nos membros superiores, nos braços, ou nas pernas, ou nos 2. Então a pessoa ela vai ficando ao ponto assim, ela vai perdendo as forças porque é músculo, ela não consegue comer, ela não consegue andar, ou não consegue pegar as coisas, ou não falar. O final, quando vai até o final, né, em relação a isso, pode levar muito tempo numa cama só mexendo os olhos. Só que o cérebro continua funcionando normalmente. A pessoa está enxergando, a pessoa está vendo, a pessoa está ouvindo, a pessoa está sabendo o que está acontecendo, mas ela não consegue falar. Ela não fala, ela não, né? A gente imagina uma pessoa, você está sentindo uma coceirinha lá no dedinho do seu pé e você não tem como falar. Então, tudo isso assim, quando foi revelado, né, pela medicina, tudo isso, a gente fica um pouco assim, chocado com a situação, tanto que eu busquei informações na internet, e eu parei de procurar, porque é tudo isso que eu falei para vocês e muito mais, e é gradativo, né? Então, eu me apeguei mais ainda ao Senhor e declarei a cura sobre a vida da minha mãe. E em todo o tempo a gente declarava a cura, a gente orava e a gente agradecia por cura. E eu tive muitas experiências com o Senhor, porque do início da pandemia, em março, até o falecimento da minha mãe, no dia 6 de outubro, eu tive muitas experiências com o Senhor, em relação ao que estava acontecendo. Uma delas foi o Senhor acalmar o meu coração por 70 dias e depois Ele realmente acalmou o restante do tempo. Eu falo 70 dias porque eu vivi um momento ali que a todo instante eu acordava, eu olhava no celular e pensava, será que meu pai precisa de ajuda? Será que meu pai está precisando de alguma coisa? Será que a minha mãe passou mal? E eles ficavam só os 2 em casa. E como começou a agravar em março e ela começou a sentir falta de ar,
eu não dormia direito e sempre olhando no celular se precisavam de mim. E eu não conseguia dormir, então era um cansaço constante, né? E aí eu orei ao Senhor uma determinada noite e pedi ao Senhor que Ele falasse comigo. O que Ele tinha, né, para essa situação? Não o porquê do que nós estávamos vivendo, mas para quê? Ou o que eu posso fazer agora? Eu quero descansar no Senhor. O Senhor é o dono da vida. E nisso o Senhor me deu uma palavra que eu confesso a vocês que tirou o peso do meu coração e eu descansei. Eu consegui ter noites melhores de sono, não totalmente, mas eu melhorei muito. Porque no outro dia eu não dava conta de fazer tudo que eu precisava fazer, muita dor de cabeça pelo sono. Então eu vi o quanto o Senhor guardou a minha vida, porque eu precisava, né, do meu corpo físico estar bem. E outras experiências de visão, de enxergar, eu via, eu orando e impondo as mãos sobre a minha mãe, eu via, minha mãe, poucos dias antes de falecer, ela estava pesando 28 quilos. Ela andava ainda, né, mas ela emagreceu muito. E ela estava pele e osso. E quando eu orava por ela, eu via os músculos dela voltando, o corpo dela voltando, ela voltando a ter gordura, né? A ter músculo no corpo. Eu via, e aquilo ali assim, me dava um regozijo. Outros momentos que eu tive com o Senhor também, eu falava assim, Jesus é ela. Jesus aqui, eu via o Senhor, eu sabia que era o Senhor que estava ali comigo, eu falava, Jesus é ela que eu te apresento em oração, ela é minha mãe, Jesus é ela, é ela. Então eu tive momentos de experiência com o Senhor, de palavra, mas o Senhor escolheu recolher. E em momento algum a gente questiona isso, a gente consegue, né, entender a soberania de Deus, o propósito de Deus se cumpriu na vida dela. E durante esse período, marcou muito a minha vida uma história que está escrita em Atos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. E é uma palavra que a pastora Ana Cláudia ministrou na quinta-feira passada, sobre Dorcas. Atos, capítulo 9, versículos, a partir do 36. Aí, quando terminou, né, a nossa reunião quinta-feira passada, eu falei, e aí, pastora? E agora? Eu continuo ministrando Dorcas? Porque o Senhor tem falado tanto comigo durante esse período, mas é um apanhado um pouco diferente daquilo que a pastora ministrou. A palavra é a mesma, porém o contexto é diferente, porque é um contexto que eu vivi, é um contexto que Deus ministrou ao meu coração. Então eu espero que você seja também alimentada pelo Senhor, assim como foi quinta-feira. Antes da gente ler, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar por um instante. Que o Senhor possa ter total liberdade no nosso meio. Espírito Santo, eu clamo a Ti nesse momento, que o Senhor tome as nossas mentes, toma a mente das minhas irmãs, Senhor. Que não seja eu falando, mas o Senhor venha ministrar. Que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor, através da Tua palavra, através dos exemplos, através das experiências. Nós queremos testemunhar a graça, o favor imerecido, porque sabemos, Senhor, que não merecemos nada. Mas nós estamos aqui pelo Senhor, nós queremos mais do Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes negligenciarmos esse tempo. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes, ó Pai, nos distrairmos com coisas tão fúteis, passageiras. Mas nesse momento, Senhor, toma a nossa mente.
totalmente cativa à Tua palavra, que possamos ser ministradas por Ti. Que o Senhor fale conosco, Senhor. Que o Senhor também, ó Pai, venha nos colocar em ação em relação à Tua palavra, pois queremos agir conforme o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Então, em Atos 9, no versículo 36, diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera, quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão Curtidor. Amém. Em que contexto, Senhor, falando comigo a respeito de Dorcas, numa situação como essa que eu estava vivendo? É a pergunta que eu vou te fazer hoje, em relação a essa ministração. Porque aqui nós lemos que Pedro esteve lá e chamou-a. E o que ela fez? Ela levantou. Ela estava morta. Eu quero te perguntar hoje, será que você tem alguém que iria orar por você se você morresse agora? Porque foi isso que o Senhor começou a ministrar em mim. Pelo o panorama todo que eu estava vivendo, era um panorama em sentido à morte. Era uma doença diagnosticada pela medicina, sem cura, degenerativa, e algo que estava caminhando para aquilo. Mas o contexto que Deus trazia para mim era de uma mulher viúva, que em um determinado momento morre, mas alguém ora por ela. Mas até mais do que alguém orar por ela e ela se levantar ali, viver novamente, é o contexto daquelas amigas que estavam ali. Quem estava junto com Dorcas? Quem acompanhava essa mulher? A Bíblia não fala da idade dela, não fala a respeito. Podia ser nova, podia ser mais velha, ninguém fala. Existem estudos, e aí falam, ela era mais velha. Mas a gente não sabe ao certo, a palavra não deixou isso registrado. Só importa para nós que ela era uma mulher viúva, então já foi casada, mas que aconteceu isso com ela. E aí eu pergunto para você, quem iria orar por você, caso hoje o Senhor te recolhesse? Será que existe alguém que sentiria falta de nós, a ponto de um momento como esse, ter coragem de orar dessa forma? De uma forma tão ousada? E aí, voltando para o contexto, o qual eu estava explicando, nós vivemos esse cenário durante esses meses de março até outubro, desta forma. E a gente voltando para esse contexto do que Dorcas era, como a pastora falou na quinta-feira passada, se você não viu, não estava lá, depois você pega, entra no IBA, Igreja Batista do Amor Oficial, e assista, porque eu não vou repetir o que ela falou.
mas faz parte daqui da palavra, que vai te ajudar também a entender esse panorama que eu vivi. E ali, aquele contexto de mulheres reunidas, né, orando, clamando. Até a pastora deu o exemplo, falou assim: gente, imagina que é tanto de mulher pedindo para o Pedro, né, vai lá, né? Ela está lá em cima. Mas eu falo, e nós? Quem será que sentiria falta de nós? Quem estaria ali, sabe, chorando por nós? E eu não quero te fazer chorar de pensar que eu vou morrer hoje. Não é isso. Mas é te colocar para pensar hoje. Quem você tem influenciado? Quem você tem influenciado nesses últimos tempos? O contexto social talvez não esteja sendo tão favorável para você exibir o seu melhor. Mas o contrário também prevalece. Eu escolho olhar, eu escolho fazer. Qual tem sido o seu olhar diante desse panorama? É de choro, de lamentação, de murmurar? Se não tivesse essa pandemia, eu já estava empregada. Se não tivesse essa pandemia, eu já estava, a minha faculdade já tinha terminado. Se não tiver, será que daqui a 5, daqui a 10 anos, nós seríamos aquelas que vão fazer assim: mas naquele ano de 2020 foi horrível, porque de lá para cá nada deu certo por causa da pandemia. Então, como tem sido o seu olhar? Como tem sido a sua posição diante das circunstâncias? A circunstância que eu vivi, que eu compartilhei com vocês, eu não tinha condições de mudar. Eu não tinha, nem se eu fosse médica, porque pela medicina não tem. Mas a minha condição espiritual de filha do Senhor, essa sim. É dobrar meu joelho, é orar, é pedir ao Senhor, mas que seja feita a vontade dele. Voltou. Então, a vontade dele para prevalecer. E era isso que eu orava. Eu queria cura, sim, com certeza eu queria minha mãe aqui perto de mim. Eu sinto muita falta dela. Mas eu fazia como Jesus na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. A vontade dele é boa, perfeita e agradável em todo o tempo. Em todo o tempo. Então, como que a gente pensa a respeito disso, mas uma situação tão difícil, como que eu vou me posicionar? É na palavra do Senhor. É através da nossa intimidade, das nossas disciplinas espirituais, para que o Senhor nos revele. Como eu tenho sido como filha? Como eu tenho sido como mãe? Como eu tenho sido como nora? Como eu tenho sido como vizinha? Como eu tenho sido como empregada de um determinado lugar? Funcionária de um lugar? Será que Jesus faria o que eu faço hoje? Os nossos passos estão condizentes com a palavra do Senhor? Estão de acordo e alinhados com a vontade do Senhor? Com aquilo que o Senhor faria também? Eu tenho tanto a agradecer por pessoas que foram levantadas pelo Senhor para me ajudar nesse período, tanto em palavras como em ações, fora as orações que me sustentaram. E você? Faça uma reflexão de como tem sido. Quem tem orado por você? Para que você responda, quem tem orado e quem tem caminhado com você, pense assim: com quem eu tenho escolhido caminhar? Com quem eu tenho escolhido compartilhar e abrir o meu coração? Geralmente, todas as vezes, eu acho que vou falar 90% de vezes que eu subo nesse altar, eu falo sempre: a nossa igreja é uma igreja em células. Nós temos que prezar pelo discipulado.
Se nós estamos em célula, é para isso. É o pequeno grupo, é a igreja pequena. Ali você tem um pastoreio do pequeno rebanho. É ali o seu primeiro contato, é o momento que você tem de abrir o seu coração com aquela pessoa. Mulher com mulher, homem com homem. Procure a líder da sua célula. Abra o seu coração com ela. Igreja em célula, a gente não tem acesso ao pastor? É só a líder? Não, não é isso. É para que fique mais leve, mais fácil, mais rápido, porque vocês vão ver muito mais vezes a líder de vocês do que a pastora da igreja. Então, a gente tem livre acesso a qualquer um deles. Mas ali é o mais próximo. É o mais próximo. Para quê? Para que possa te acompanhar mais de perto. Para que a gente não ande sozinhos. Para que a gente não esteja ali, sabe? E agora, o que eu faço? Com quem que eu compartilho? Essa bênção, nossa, essa tristeza. Com quem que eu vou falar? Não fale com qualquer pessoa. Não abra seu coração para qualquer pessoa. Isso é muito sério. Quantas de nós já fomos decepcionadas, não é mesmo? Quando a gente abriu a boca no lugar errado, para a pessoa errada. Aqui nos demonstra com a história de Dorcas que ela era desse jeito, porque aquelas mulheres nessa posição, com certeza ela fazia a diferença. E quando eu falei para vocês do meu casamento, que eu ouvi a palavra de ser auxiliadora e idônea, eu buscava na minha mãe por isso. Eu nunca vi uma discussão dos meus pais. Bate-boca, alterando voz. Eu nunca vi os meus pais discutirem. Depois que eu casei, que eu tive os meus filhos, aí é que eu comecei a ver algumas coisas deles, mas eu vejo como, entre aspas, chatices de velho, que eu acho que eu também tenho, e antes mesmo de ser tão mais velha que eles, porque um fica empurrando para o outro, e eles me jogavam no meio da história. Porque sua mãe, não sei o quê, não sei o quê. Porque seu pai, né? E eu ficava no meio da história. Mas nunca vi eles discutirem. Eu nunca vi a minha mãe desrespeitar o meu pai na frente de ninguém. Nunca vi a minha mãe diminuir o meu pai na frente de ninguém. No dia do velório da minha mãe, uma prima minha, ela virou para mim e me contou algo. E no dia do velório, não, um dia antes, porque foi o dia que ela faleceu, minha prima me falou algo. E no outro dia nós estávamos no velório em Goiás. E na hora, a pastora Ana Cláudia estava falando a respeito da minha mãe, e ela conviveu com a minha mãe. E ela contando algumas coisas da minha mãe, a gente de máscara, né? Você não sabe se a pessoa está rindo ou se a pessoa não está rindo. E a pastora falando, eu comecei a rir, e balancei a cabeça e olhei para minha prima assim, ela que não sabe. Ela elogiando a minha mãe, e eu olhei para minha prima e falei assim, ela que não sabe, né? E a gente trocou olhares e entendeu o que estava sendo dito. Porque na hora a pastora falou algo, e eu lembrei do que a minha prima me contou. E essa minha prima é como uma filha para minha mãe. Minha mãe criou ela. Minha mãe foi para Brasília morar com a irmã mais velha para estudar, mas na verdade ela ia para ser empregada da casa, né? É uma troca. Ela ia para estudar, mas ela tinha que arrumar a casa, ela tinha que cuidar dos meninos. E eles eram em 3, então são os xodózinhos da minha mãe. E nós somos os bebês deles, porque todo mundo cresceu, mas é muito unido. E aí ela me contou uma vez, certa vez, quando eu casei, há 18 anos atrás, ela morava na mesma rua que eu, aqui em Uberlândia, que os meus pais moravam. E uma certa vez ela teve uma discussão com o marido dela e decidiu que ia separar mesmo, não tinha mais volta. E aí a feição dela, o semblante dela já era de algo assim, não está nada bom, né? Tem alguma coisa errada. E minha mãe foi vendo no decorrer dos dias que ela não estava bem. E é muito próxima, né? E a gente morando no mesmo quarteirão, ela estava todos os dias lá na minha mãe. E aí teve um dia que a minha mãe não esperou ela ir, não. Minha mãe foi lá. E ela conta
que quando a minha mãe chegou, a minha mãe era muito discreta. Minha mãe não era de perguntar nada, ela não era de afirmar nada, assim, minha mãe muito discreta. Mas ela disse que nunca viu minha mãe daquele jeito, que minha mãe chegou e já foi falando. O que está acontecendo? Aí ela, nada, tia. Nós temos um olhão regalado, assim, tanto eu quanto essa minha prima. Ela, nada, tia. A minha mãe, está acontecendo sim, eu sei que está acontecendo alguma coisa, você não está bem. E aí ela disse que ainda tentou negar de novo, minha mãe insistiu mais uma vez. Aí ela, não, tia, é eu e o Luiz, e desconversou. Aí minha mãe falou assim, senta aqui, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que meu casamento é um paraíso 24 horas, 365 dias? E falou brava com ela, né? Eu escolhi. Tem hora que eu me faço de surda, tem hora que eu me faço de cega, e deixo passar. Para que você vai discutir por bobeira? Vai passar. E aí, nessa hora a gente entende, a mulher sábia que edifica o seu lar. A gente tem que relevar muita coisa. Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Né? Uma frase tão dita, mas muitas vezes não tão praticada por nós. Então eu vejo essa questão de uma mulher como Dorcas, né? Eu vejo um exemplo ali como a minha mãe, em relação à sabedoria, dentro de casa, na educação dos filhos. Como nós temos educado os nossos filhos? Qual a nossa referência para eles? Eles olham para nós e querem ter uma esposa como nós, os homens, ou as meninas se espelham em nós e querem ser, né, como nós, uma boa esposa, uma boa mãe. A minha fase com o meu mais novo é a fase agora que ele é que vai casar comigo, né? Eu vou casar com a mamãe. É o amor, né, pela mãe. Essa fase é a fase que eu estou vivendo agora como pequenininho. Então eu vou ser assim, o suspiro dele, não é? Mas ele vai crescendo. Será que eles continuam olhando para nós dessa forma? E às vezes a gente reclama, mas esses homens, né, de hoje em dia, às vezes a solteira, às vezes nós que somos casados e vamos falar assim, mas ele não faz nada. E nós, que já temos filhos, homens, como nós estamos ensinando eles a serem o marido de amanhã? Porque se a gente reclama é algo que nós estamos ensinando, ou não estamos ensinando, não é? Como nós temos nos posicionado em relação a isso? Porque daqui a 10 anos, se hoje ele tem 10, ele vai estar com 20. Como ele será? Um adulto que vai esperar tudo de mão beijada? Ou vai ser aquele homem que vai fazer as coisas junto com a esposa? O meu esposo, ele fala, eu não ajudo dentro de casa. Eu faço. Eu não estou aqui para ajudar, eu estou aqui para fazer também. Eu moro na casa, nós dois trabalhamos, então eu faço as coisas. E eu vejo um exemplo muito grande na educação dele pela minha sogra com 3 homens. 3 homens. Minha sogra também é uma referência de mulher. Criar 3 homens e os 3 fazem de tudo. Eles podem morar sozinhos ou com uma multidão que eles vão fazer do mesmo jeito. Fazem de tudo, desde comida, lavar, passar, cozinhar, arrumar a casa, lavar banheiro. Todos eles. Eu sou da época do escovão ainda, do chão vermelho. Aonde eu conheci o Jenson, nós morávamos um do lado da casa do outro. E a garagem dele era a lateral da minha casa. Quem passava a cera era o Anderson, ajoelhado no chão, cerão vermelhão. E vinha o Jenson com o escovão, que ele era mais velho, passando. Casei certo. Sabia isso, né? Hoje eu não preciso mais, mas ele faz o resto lá. É muito sério.
A hora que eu penso em reclamar alguma coisa do meu mais velho, que tem 8 anos, o Gênison já me olha torto, ele fala: você que tem que ensinar. Nessa idade, a minha mãe já tinha me colocado para fazer. Então é muito sério. Ai, não posso deixar mexer no fogão. Não pode, sobre a minha supervisão pode. E ele fica doido para mexer, e eu vou lá junto, espero. Isso mesmo, pode fazer. O arroz hoje é seu, o ovo é seu, e ele faz. E eu fico lá olhando. Aí a primeira vez você tem que ir lá e fazer, falar assim, corta assim. Depois é com eles, sobre a nossa supervisão. Mas nós temos que deixar. Nós temos que fazer isso. Senão, como será esse homem amanhã? Não é mesmo? Como que ele vai agir na casa dele? Imagina quando meu filho casar, se ele casar e Jesus não voltar antes, né? E aí? Já pensou a minha nora virar para mim e falar assim: nossa, ele não faz nada, que vergonha que eu vou ficar? Porque eu sei que... Falei: olha, ensinar eu ensinei. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos que ensinar. Eu fico pensando de Dorcas também, se elas choravam desse jeito, mas eu acredito, né, a palavra que não fala, eu acredito que ela fez discípulas. Elas não choravam, porque ela é chamada de discípula na palavra. Então, quem é discípula faz discípulos. Não tem como. Mas na palavra não fala a respeito disso, mas eu fico imaginando, sabe o quê? Elas não estavam chorando pelas roupas e por tudo que Dorcas fazia. Estavam chorando pela ausência da pessoa. Sabe uma pessoa que você gosta de estar junto? Que você tem prazer em sentar e conversar? Eu tenho uma amiga de adolescência que eu não via há 20 anos. E esse ano, de 2020, em janeiro, eu tive o privilégio, depois de 20 anos, de rever essa amiga. Nós tivemos fases de amizade por carta, por telefone raramente, até chegar hoje, que eu estou em reforma em casa, ligar para ela por vídeo, falar assim: olha aqui, amiga, a gente chama de irmã, ô irmã, olha aqui, Giovana, olha só minha casa, como que tá? A gente conversa, ela nunca pisou na minha casa, e ela conhece os cômodos da minha casa, ela conhece como que tá. Depois de 20 anos a gente se viu. Eu tive o privilégio de ir na casa dela no Paraná esse ano. E nós íamos dormir de madrugada, conversando e falando. Eu já evangelizei ela por carta, falando de Jesus para ela. Eu mandei uma Bíblia para ela quando eu morava em Belo Horizonte, da Igreja Batista da Lagoinha, onde a gente congregava. E ela colocou essa Bíblia no centro da mesinha da casa dela, na sala. E veio um primo dela, crente, visitá-la depois de muitos anos, e olhou aquela Bíblia e falou assim: nossa, onde você conseguiu essa Bíblia? Ela: nossa, foi minha amiga que me mandou, lá de Belo Horizonte. Ele falou: gente, essa igreja... Aí ele começou a falar, ela nem sabia. Aí ele: não, essa igreja é referência, tem um grupo de louvor que é referência no país, é referência fora. Aí ela disse que se sentiu toda, né? Ela já sabia que o presente era o melhor, que era a Bíblia. Mas ela nem sabia a referência desse lugar, aí ela ficou toda cheia, né? Então, assim, a gente já passou por fases de amizades dessa forma. E até hoje é uma amiga. Eu abro meu coração para ela? Abro. Até certo ponto. Porque ela ainda não se entregou totalmente a Jesus. Eu sei que algumas coisas ela pode não ir de acordo com a palavra. Aí é o contrário, eu vejo que ela me busca mais em relação à sabedoria, em relação a perguntar o que fazer nas dificuldades dela. E ela fica assim: nossa, como que você dá conta? Eu falo: Jesus, não é por mim não, irmã, é por Jesus, não sou eu não. Aí ela se fortalece de novo. Mas não deixa de ser minha amiga, porque eu sei que Jesus também vai, né, trazê-la ali. Ela já é do Senhor, ela que ainda não
Tem célula do lado da casa dela, ela já foi, está participando de várias coisas, ainda está meio assim. Falei, vai, se entrega, deixa fluir. Mas e nós podemos também verificar nesses exemplos de mulher. O que mais? Como uma boa vizinha, uma boa funcionária, o que nós temos feito para impactar uma vida, né, próxima de nós? Quantas vezes nós temos nos calado na hora certa, para não gerar mais contenda? Quantas vezes o nosso olhar tem sido puro diante de alguma situação, diante de alguma circunstância? Então é nesse contexto que eu gostaria de deixar com vocês, para a gente pensar ali naquele momento: Senhor, hoje é o meu dia, quem choraria por mim? Quem estaria sentindo a minha falta? Quem eu tenho impactado? Como seria, Senhor? Se hoje o Senhor me recolhe, como seria a minha família? Como ela estaria? Eu tenho ouvido algumas pessoas falarem, inclusive essa semana no meu trabalho, que depois que os pais faleceram, eles são em 10 irmãos, eles não têm união nenhuma mais. Eles não estão juntos. Nós entendemos, quando uma família é grande, os pais falecem, a gente sabe que cada um está constituindo a sua família também. Há um pouco de distanciamento, porque eu vejo isso pela minha família, né? Minha mãe, os irmãos dela, eles eram em 10 irmãos. Depois que a minha avó faleceu, que meu avô já tinha falecido, minha avó faleceu, então assim, aquele local de ponto de encontro não tem mais. Então agora são várias casas dos filhos, né? Dos irmãos da minha mãe. E cada um deles já é avô, já tem até bisavó no meio. Então a gente entende, só que e quando não é? Quando eles ainda são mais novos, quantas famílias se destroem por isso, se separam? Então hoje nós temos a oportunidade de pensar sobre isso com a nossa família e os nossos filhos. Tem uma irmã que eu sou apaixonada, eu chamo ela de irmã, né? Eu falei, ei irmã, mas não é irmã de irmã em Cristo não, eu chamo ela de irmã. Eu falo com ela assim, né? Muito bonito de ver os filhos. Os filhos dela têm um lema, tem um tema entre eles e tem uma frase: nós não vamos ficar separados. Acho que a gente não larga. É alguma coisa nesse sentido. A gente não se separa ou a gente não se larga. Independente da situação. Os três, eles são 3 irmãos. Quando eles eram pequenos, os 2 mais velhos, a esposa teve muito problema com o marido. E ela teve um período separada do esposo. Então ela disse que ficava inculcando isso nos meninos e falando para eles: a gente não se separa, a gente não se solta, nós estamos juntos sempre. Isso eles eram pequenos e ela se separou do esposo. Separou por pouco tempo, conheceu Jesus, aceitou ele de volta e logo ele foi para o Senhor. Aí ela teve a 3ª filha e ela sempre falou isso com os filhos. Então hoje eles são adultos, tem uma casando agora, e eles continuam falando a mesma coisa, porque a mais velha vai casar, a mais velha não, uma vai casar, e eles falam: a gente não vai se separar, nós estamos juntos, não me larga. E isso é tão importante, porque esse vínculo, ele tem que permanecer entre os irmãos. Ele tem que continuar. Minha família é tão pequena, só eu e um irmão. Imagina, meus filhos só têm um tio do meu lado.
Eu só tenho um sobrinho do lado do meu irmão. Minha mãe que teve 15 irmãos, eles eram em 16. Meu pai teve quase uns 20, meu avô casou 2 vezes. Olha que família imensa. Para um núcleo familiar tão pequeno hoje, não é? Então, quem é que você não vai largar? Quem é que você não solta? E isso depende de nós, de inculcarmos neles, de falarmos para eles. Porque depende muito mais de nós, né? Que somos a mãe. E eu contando o contexto para vocês de tudo isso, eu não sei como que você está vivendo, né? Esses dias. Como tem sido a sua realidade, o seu contexto de correria de final de ano, ou de uma situação de enfermidade, algumas dificuldades, incertezas para o próximo ano. Mas eu quero te encorajar, que no Senhor nós somos mais que vencedores. E Ele sim tem a resposta para nós, Ele tem a direção, nele nós podemos confiar. É somente nele. Tudo é por Ele, para Ele, são todas as coisas. Se o nosso olhar for bom, todo o nosso corpo será bom. Então nós precisamos olhar, mesmo diante de circunstâncias difíceis, aprender a olhar com um olhar mais puro. A pastora Ana Cláudia sempre fala, não gente, tem que ser mais leve, né? Nossa, não fica com picuinha não, vamos ser mais leve. Tem hora que eu vejo o que a minha mãe falava ali, né? Finge que não está vendo. Tem coisas que nós temos que, sabe, não é que você vai fingir, vai passar despercebidos, ou, vou me anular, não é isso. É porque tem hora que a gente é cri-cri, sem necessidade. Tem hora que nem a gente se aguenta. Tem hora que a gente fica assim, ai meu Deus, por que eu fiz isso, né? Podia ter deixado passar. Eu sou muito ferro e fogo com o meu filho mais velho. Eu acho que tem que dar o exemplo, tem que ser não sei o quê. Aí essa minha irmã de coração mesmo, ela já anda me policiando algumas vezes, né? Seja mais leve com ele. Isso é coisa de criança. Nós precisamos de pessoas que nos instrua. Ela tem 3 adultos já, praticamente a mais nova é quase uma adulto já, uma jovem. Se eu não aprender com ela, não aprender com quem está me falando, nós temos que ser ensináveis. E aqui eu vejo, né? Quando ele apresentou ela, né? Porque no final do verso 41 fala, e ele, dando-lhe a mão, a levantou e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Imagina a alegria. Ali era momento de luto, era momento de tristeza. De repente, nós vemos ali um momento de alegria. E isso nos mostra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Há pouco tempo eu ministrei a respeito de ainda que, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não dê fruto na vide, gente, ainda que a pandemia não passe, como nós iremos viver se eu ficar só reclamando? Nada está acontecendo. Não, mas não vai acontecer mesmo, porque o meu olhar já está assim. A situação já mudou. Sabe aquela pessoa que às vezes comenta com você a mesma situação, todas as vezes que você vê, ela reclama da mesma coisa? Tem hora que dói até os ouvidos, né? Mas será que eu e você, nós não somos assim em algumas coisas também? Alguém vem falar com você, olha, essas cadeiras aqui podem ser colocadas, em vez de 4, 3, viu? Ah, não dá certo. Não dá. Não dá, olha ali. Não vai dar certo, não vai ficar legal, não gostei, não dá.
Já tentei, não deu certo. Sabe, aquilo que toda vez que você fala alguma coisa, é um não. Então, nós temos que nos avaliar, fazer um autoexame. Será que em alguns momentos eu também tenho agido dessa forma? Quando meu esposo fala, ou quando a minha mãe fala, ou quando aquela determinada pessoa fala, eu já vou direto fechada, que não vai dar? Não é assim, porque você já se fechou para aquilo. Então aqui não, houve o quê? Uma mudança. O panorama era de morte, o panorama era de tristeza. E ao final, tudo foi mudado. Imagina as pessoas falando. E para finalizar, nós oramos pela minha mãe. No dia que ela faleceu, ela estava na medicina e nós estávamos em casa. Eu estava na casa do meu pai com os 2 meninos, dormindo com ele. Minha mãe ficou 1 semana. Ela vinha já de 1 semana em tratamento mais intensivo. Ela foi para o hospital numa segunda-feira para fazer uma cirurgia de sonda para que ela pudesse se alimentar e não perder mais peso. E ela colocou essa sonda numa segunda-feira. Quando foi no sábado seguinte, ela começou a sentir dores e nós corremos com ela para a medicina. E dali ela só saiu na terça-feira, na terça-feira já morta. Então, na terça-feira, quando eu estava na casa do meu pai, dormindo com os meninos lá, já era 10 e pouco, nós estávamos orando, eu e os meninos. Meu pai já tinha ido para o quarto dele, mas não tinha dormido. E aí o telefone tocou, estava dando 11 horas. Era umas 10 e pouquinho, a gente estava no quarto orando, aí foi até esse horário, quando o telefone tocou, nós estávamos rindo na cama. Eu e os 2 pequenos. E eu corri e atendi o telefone. E eles não falam o que é, né? É assistente social, se identifica e só pede para a gente comparecer lá com as pessoas que estão próximas à pessoa que está internada. Só que na hora eu comecei a perguntar ao rapaz, né? Falei assim, a minha mãe morreu, moço, me fala, o que aconteceu com a minha mãe? E aí eu falei essa frase, minha mãe morreu, e o Caleb chegou com Israel no colo e começou a gritar, minha avó morreu, aí meu pai já veio, virou um clima horrível dentro de casa. E aí nós fomos para lá. E aí alguns irmãos foram da igreja, ficaram lá conosco. Mas na hora de entrar, entrou só eu, meu pai, meu irmão e o meu esposo. E quando nós entramos, o rapaz veio, falou conosco e explicou que precisava conversar, né? E o médico iria nos atender também. Aí nós fomos lá para dentro. Eu já tinha passado uma noite com a minha mãe, depois disso eles não deixaram ninguém ficar lá. E aí eu, sentada, né, ali a gente desabou a chorar. E ele foi falando. E eu não estava ouvindo muito bem o que ele estava dizendo, né? Porque eu já estava em outro... Aí eu só perguntei ao médico, eu posso ver minha mãe? Eu sabia onde ela estava, porque eu tinha passado uma noite com ela naquele lugar. E ela estava no mesmo lugar. Meu pai entrou, meu irmão não quis entrar, não quis ver, já foi saindo. Quando eu e o Jenson nós entramos, o Jameson pegou no rosto dela e chamava ela pelo nome. E chamava ela a vida. Eles deixam a gente sozinhos durante um período. E aquela cena ficou muito forte, porque um genro chamando pela sogra, né?
Num contexto geral, as piadinhas de sogra, elas não são legais. Num contexto geral, a gente ouve tantas coisas falando a respeito de sogra. E eu via meu esposo chamando ela à vida. E ele clamava. Enquanto eu passava a mão no cabelo dela, ele clamava e chamava, pedindo para que Deus trouxesse ela de volta. Nós, como mulheres, nós vamos ser sogra ou já somos sogra. Como será que eles vão nos tratar ou já nos tratam? Não é? Feliz foi Adão que não teve sogra. Essa é uma das piadas que a gente ouve, né? Triste é quem tem uma sogra chamada Esperança, que a esperança é a última que morre. A gente fala isso no curso de casais que nós ministramos. E justamente eu e o Gênesis, a gente ministra essa questão de sogro e sogra. Já tem um tempo que a gente ministra. E nós ministramos um período de dificuldade, sem saber aonde que os meus pais iriam morar, porque a doença estava se agravando e não daria para o meu pai cuidar da minha mãe durante, mais tanto tempo. Nós vivemos o período de não saber o que fazer, depois de fazer algo, de levar para casa, mas aí eles não queriam. Então, como que é a nossa posição? Enquanto mulher, o que nós temos feito? Eu não tenho esboço nenhum hoje, não tenho nada escrito, nem a Bíblia. Eu esqueci a Bíblia dentro do carro. Eu estou só para olhar as horas aqui e ler a passagem. Porque isso está tão dentro de mim. Tão dentro de mim a palavra do Senhor, que eu não preciso anotar. Que é algo que eu vivi. Que eu testemunho a graça do Senhor sobre a minha vida, a minha casa. Eu testemunho o quão o Senhor tem nos sustentado em dias difíceis. Eu vejo pessoas tão desesperadas na minha família, irmã da minha mãe, algumas primas minhas. Eu tenho os meus momentos de choro, muitos momentos de choro, muitos momentos difíceis, mas eu não me desespero. Eu lembro da minha mãe o dia todo, em várias circunstâncias. Eu sei que isso vai diminuindo. Eu acredito. Ontem eu estava conversando com uma prima minha que mora em Goiânia. E ela tem 1 ano e 6 meses que meu tio faleceu, o pai dela. E ela estava se sentindo mal, porque teve 1 ano e 6 meses que o pai dela faleceu e ela esqueceu. Nossa, eu não lembrei que hoje fazia 1 ano e 6 meses que meu pai morreu. E ela estava se martirizando por isso. E ela comentou isso com uma colega de trabalho. E essa colega de trabalho é crente. Virou para ela e falou assim: mas por que você tem que lembrar todo mês que ele faleceu? Sua memória tem que ser naquilo que ele fez, naquilo que ele era, aquilo que foi bom para vocês. O seu tempo aqui está passando, o dele está parado esperando Jesus. Ele está descansando. O tempo está correndo aqui é para nós. E na hora que eu falei com ela, eu não sabia da resposta dessa colega de trabalho. E ela falando que sentiu muito mal, a respeito disso. Eu falei: olha, eu sei de uma coisa, Deus é tão maravilhoso, que eu creio que Ele nos dá assim, vai dando leveza aos nossos pensamentos nessa área.
Porque eu me lembro, mas eu lembro com alegria, com gratidão. Tem coisas que eu não consigo fazer ainda, tem coisas que eu não consigo mexer ainda, mas eu estou em luto. Há um processo. Eu não posso permanecer nisso. Eu não posso permanecer nisso, porque tem pessoas que estão junto comigo aqui, que dependem de mim. Eu tenho criança pequena e ainda que eu não tivesse, aqui o meu tempo está sendo contado. Desde o dia que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, os meus dias estão sendo contados por Ele. E eu não posso parar nesse tempo agora e deixá-lo. Não é isso que o Senhor tem para mim. O propósito dele, se terminar agora, aí sim Ele vai me recolher. Mas não eu parar. Então, eu não sei o que tem te impedido, às vezes em alguma área, de prosseguir, de caminhar. Às vezes alguma coisa já morreu na sua vida. Algum sonho, alguma circunstância. Às vezes até alguma pessoa já morreu no seu coração, não fisicamente. Às vezes alguma coisa já te fez parar e você deixou de sonhar e deixou de buscar o propósito no Senhor. Eu te convido a ficar de pé como um ato de coragem, de dizer: Senhor, eis-me aqui. O meu propósito é fazer a tua vontade. Num ato de coragem, você vai ficar em pé e vai falar isso com o Senhor. O meu propósito é fazer a tua vontade. O propósito do Senhor vai se cumprir na minha vida. Senhor, em qual área, Pai, que às vezes eu já deixei de lado? Comece a orar, buscar do Senhor. Qual área que você deixou? Qual área que você falou assim: não, aqui eu não posso mais, aquele lugar já está escondido. Ali você já guardou, já trancou. Seu sonho ali já estava morto. Busque do Senhor. Somente Ele pode trazer à tona. Só Ele pode fazer, os teus sonhos brilharem novamente.